Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bênção! Estamos aqui nesta oportunidade para estudarmos a palavra de Deus. Você é o nosso convidado neste trimestre de 2026, o segundo trimestre. Nós estaremos aqui no canal da AD Seara estudando sobre a lição de adultos, que nesta ocasião tem como tema homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, de Isaac e Jacó. Esse é o tema, está aqui a capa da nossa lição, você pode acompanhar aí. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, que é escritor de várias obras editadas pela CPAD e também comentarista há muitos anos das lições da Escola Bíblica Dominical. Servo de Deus, ele tomou emprestado, diríamos, o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 38, a parte que diz homens dos quais o mundo não era digno, e como a própria palavra digno no texto grego nos permite traduzir, homens dos quais o mundo não tinha merecimento de recebê-los. Eram homens de tanto valor, de tanto peso, que esse mundo não merecia tê-los aqui. E esses homens que o pastor Elinaldo Renovato trata nesta lição são eles, Abraão, Isaac e Jacó. Veremos o legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aprenderemos ensinamentos, os valores, aprenderemos sobre caráter, sobre vida espiritual e também teremos lições olhando para as falhas que esses homens cometeram, até porque, assim como o apóstolo Tiago disse sobre o profeta Elias, Abraão, Isaac e Jacó também eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões. Então, fique aí conosco, se inscreva aí no canal e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Antes de darmos início à nossa lição, eu queria responder uma pergunta que nós lançamos, que é: por que Deus se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Você já parou para pensar nisso? Na Bíblia Sagrada, você não vê Deus se apresentando como Deus de Moisés, como Deus de Elias ou como Deus de Davi. Mas em vários momentos no texto da palavra de Deus, nós vemos o próprio Deus dizendo que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, isso, que Deus se apresentou para Moisés como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Em Mateus 22 e 32, Jesus confirma isso, dizendo que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No discurso de Estevão, Estevão lembra o episódio da sarça ardente, dizendo que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Elias, na sua oração, ele ora ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Você já parou para pensar nisso? Há uma interpretação popular que diz que Deus é o Deus de Abraão, porque ele é o Deus que faz promessas. Deus é o Deus de Isaac, porque ele é o Deus que cumpre as promessas. E Deus é o Deus de Jacó, porque é o Deus que protege e que transforma. Essa é uma interpretação popular divulgada por vários pregadores e ensinadores. Porém, quando analisamos esta expressão que alguns chamam de fórmula patriarcal à luz da Bíblia Sagrada, nós percebemos que Deus se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque ele é o Deus de aliança. Ser o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é ser um Deus de aliança, é ser um Deus pessoal, um Deus que se envolve com pessoas, é ser um Deus imanente, é ser um Deus diferente do que ensina o deísmo, que é um Deus ou uma divindade que está distante da humanidade, como eram os falsos deuses lá no Egito. Mas o nosso Deus, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus que faz aliança com os homens. Ele é o Deus da história. Ele é um Deus eterno e é um Deus imutável. Então Deus se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque ele quer revelar que ele é um Deus de aliança, um Deus de pacto com os homens, um Deus de pacto e de relacionamento com a humanidade. Vamos à nossa lição. Nossa lição tem como título, a lição de número 1, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Este é o tema da lição de número 1. Nesta lição,
nós estudaremos sobre a vida de Abraão, sobre seu chamado, sobre a jornada dele de fé, saindo de Ur dos Caldeus até Canaã. Este homem que é um dos mais notáveis personagens do Antigo Testamento. A Bíblia apresenta o seu nome primeiro como Abrão, que pode significar pai exaltado, e Abrão, esse nome aparece cerca de 60 vezes na Bíblia Sagrada. Porém, Deus mudou o seu nome para Abraão. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 17, que por sua vez tem o significado de pai de uma multidão. E ele é mesmo pai de uma multidão. Hoje, Abraão é considerado o pai no judaísmo, pai no islamismo e pai no cristianismo, que são 3 grandes religiões. Ele nasceu cerca de 2000 anos antes de Cristo e a sua história na Bíblia Sagrada está narrada em Gênesis 11 até Gênesis capítulo de número 25. Existem algumas curiosidades sobre Abraão que vale a pena serem ditas nesta primeira lição. Abraão, como já dissemos a início, ele tem como título, ele aparece em um dos títulos do próprio Deus, em um dos nomes do próprio Deus. Deus é o Deus de Abraão, conforme Êxodo capítulo 3 e versículo de número 6. Abraão também é chamado na Bíblia Sagrada de amigo de Deus, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Abraão aparece em Gênesis capítulo 18 e versículo 17 como alguém que é íntimo de Deus, como alguém, entre aspas, que era um confidente de Deus, pois Deus decidiu revelar o que ele iria fazer para Abraão. Em Gênesis capítulo 23, versículo 6, Abraão é chamado de príncipe de Deus. Abraão viveu uma vida tão justa diante de Deus que em Lucas 16, 22, o lugar para onde vão os justos é chamado de seio de Abraão. Em Romanos capítulo 4, versículo 11, talvez o título mais famoso que esse homem recebeu é o título de pai da fé ou de pai dos que creem. O primeiro tópico da nossa lição tem como título Deus chama Abraão. E neste primeiro tópico nós iremos ver que Abraão ele nasceu cerca de 2000 anos antes de Cristo e seu pai foi Terá. Ele era natural, natal, a sua terra natal era Ur dos Caldeus, e ele viveu lá em Ur dos Caldeus junto com seu pai e com seus 2 irmãos, Naor e Harã. Harã tinha um filho chamado Ló, e Ló se apegou a Abraão após a morte do seu pai. A Bíblia nos mostra que Abrão, ele casou-se com Sara, e há um debate entre os estudiosos de que se Sara era sobrinha ou se era uma meia-irmã de Abraão, isto com base em Gênesis capítulo 11, versículo 29 e em Gênesis capítulo 20 e versículo de número 12. Essa é uma pergunta que vale a pena a gente pensar. Sara era sobrinha ou era irmã de Abraão? A Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículo 2, que Deus apareceu para Abrão ainda quando ele estava em Ur dos Caldeus. E lá Deus chama Abrão, conforme Gênesis capítulo 15, versículo 7, e tira ele lá de Ur dos Caldeus. A esse chamado divino não foi apenas um chamado geográfico, mas foi um chamado espiritual. Um convite de Deus para Abraão sair daquele ambiente, sair daquela terra, sair daquela cultura, sair daquele ambiente totalmente idólatra e entrar em uma jornada de fé, de aliança e comunhão com Deus que é vivo. Assim se deu o chamado de Abraão. A Bíblia nos mostra que ele era natural de Ur dos Caldeus, e você pode acompanhar aí um mapa, e é interessante que os professores usem recursos visuais também na aula da escola bíblica. Neste mapa nós podemos ver aí que Abraão ele sai aqui de Ur dos Caldeus e vai para Harã, e de Harã ele segue para Canaã. Você pode usar esse mapa para ilustrar e esclarecer essa jornada de Abraão. A Bíblia nos mostra que ele era natural de Ur dos Caldeus, e Ur dos Caldeus era uma cidade na Mesopotâmia, como todos sabem, próspera, uma cidade avançada, chamada por alguns como Cidade da Lua, pois a principal deidade adorada
lá em Ur dos Caldeus era a deusa lua Nanar, como alguns chamam, e em acadiano alguns chamam do deus Sim. E é certo que Abraão ele era devoto fiel dessa divindade, pois a Bíblia mostra em Josué 24 e versículo 2 uma relação de Abraão com a idolatria. E há uma tradição judaica que diz que Abraão e seu pai fabricavam ídolos, tamanha era a relação dele com a idolatria. A Bíblia diz que ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Harã, que era outra cidade da Mesopotâmia, localizada em uma importante rota comercial, uma cidade também muito próspera naquela época, avançada, mas assim como Ur, era outro centro de idolatria, uma cidade marcada pelo paganismo, pelo politeísmo, e ali também havia um centro de adoração ao deus Lua. A Bíblia diz que neste lugar, como em Ur dos Caldeus, Abraão ouve a voz de Deus e o chamado do verdadeiro Deus. Então, a saída de Abraão de Ur dos Caldeus e de Harã não foi uma saída apenas geográfica, mas foi uma saída de um ambiente de idolatria, foi uma saída de um ambiente pagão, de um ambiente politeísta, para viver uma vida com o único e verdadeiro Deus. A nossa lição no tópico primeiro, no subtópico primeiro, do tópico 1, fala da fé de Abraão diante do chamado. A ordem de Deus foi clara para Abraão, isso está em Gênesis capítulo 12. Deus disse a ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do seu pai. Abraão precisava deixar os laços familiares e a casa de seu pai, partindo para um lugar que ainda lhe seria revelado. Sobre a visão humana, a perspectiva humana, tratava-se de uma decisão desafiadora e arriscada, pois ele caminhava sem saber ou sem conhecer os detalhes daquele destino, mas apenas confiando na palavra de Deus. A Bíblia diz que Abraão não questionou, ele não murmurou, não reclamou, mas pela fé obedeceu, como está em Hebreus 11 e 8. Sem mapa, sem roteiro, sem Waze, sem Google Maps, sem nada que pudesse lhe guiar, ele se tornou um peregrino. Ele saiu da sua cidade, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, aceitando aquela mudança cultural, religiosa e uma transformação no seu próprio ser. A mudança de Abraão também foi uma mudança ontológica. O próprio ser dele foi mudado, porque, como nós colocamos aí no slide, ele não apenas saiu de Ur, mas Ur saiu do seu próprio coração, que agora era uma habitação do seu próprio Criador, uma habitação do Deus verdadeiro. Abraão sai dali e a Bíblia nos mostra que depois da ordem, o Senhor lhe faz uma promessa, que o comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, no livro de apoio da lição, ele divide essa promessa em 7 partes. De acordo com o comentarista, as promessas para Abraão podem ser representadas da seguinte forma: Deus prometeu para ele que ele seria uma grande nação, isso se trata da grande nação de Israel. Deus prometeu que iria abençoá-lo, e a gente pode interpretar abençoá-lo aqui com uma prosperidade, com riquezas. Deus prometeu que iria engrandecer o seu nome, ia tornar Abraão um homem importante naquela época. A Bíblia nos diz também que Deus disse a ele que ele seria uma bênção, significando a influência que esse homem teria. Além disso, a Bíblia fala que ele seria uma bênção internacional, uma bênção para todas as famílias da terra. E todos sabem que nós temos aí uma bênção universal, e essa bênção ela veio através de Jesus, o filho de Davi, de Jesus, aquele que veio para abençoar todas as famílias da terra como redentor da humanidade. A Bíblia também diz que ele seria abençoado, tão abençoado que aqueles que o abençoarem também seriam abençoados. Aqui está um sinal de retribuição. Deus iria retribuir aqueles que abençoassem Abraão. E por último, a Bíblia fala de proteção. Deus iria amaldiçoar aqueles que tentassem amaldiçoar Abraão. 7 grandes promessas Deus fez para aquele homem. E a Bíblia diz que ele ouve a voz de Deus sem hesitar. Ele decide sair do lugar onde ele estava.
recebeu uma direção do próprio Deus. É óbvio que Abraão sabia que deveria ir para Canaã, mas ele não sabia o que lhe esperava em Canaã. Ele não sabia como era aquela terra, ele não sabia como era a cultura, como era o ambiente naquela terra, mas ele vai confiando em Deus para se tornar uma bênção pessoal, uma bênção nacional e uma bênção internacional. Nós não podemos dizer com certeza qual a idade Abraão tinha quando Deus falou com ele lá em Ur dos Caldeus, mas sabemos biblicamente que quando ele tinha 75 anos de idade, uma idade já avançada, ele ouve a voz do Senhor e segue em direção a Canaã. Ele aprende que uma vida com Deus não depende do controle humano ou da previsibilidade humana, mas da dependência contínua de Deus. No segundo tópico da nossa lição, nós aprendemos sobre a obediência de Abraão a Deus. A Bíblia fala que Abraão partiu após Deus dar a ordem e fazer a promessa. Em Gênesis capítulo 12, versículo 4, a Bíblia diz: partiu, pois, Abraão. Com fé e obediência, Abraão atende o chamado de Deus, decidindo, como disse Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, andar por fé e não andar por vista. A fé de Abraão não foi uma fé apenas teórica, mas uma fé intelectual. Uma fé vivida na prática, uma confiança em Deus sem depender de evidências visíveis. Uma fé obediente às ordens de Deus. E como diz o texto aí, ele renunciou à segurança, à estabilidade e à sua terra natal para submeter-se integralmente à direção de Deus, para depender totalmente do Deus eterno, do Deus que é único e que é verdadeiro. Nós colocamos aí uma tabela e aí as distâncias apresentadas são números aproximados e tem um caráter aí meramente ilustrativo. Então vale a pena você acompanhar aí, ó. De Ur para Harã eram mais ou menos cerca de 950 quilômetros e há estudiosos que dizem que podia chegar a 1.200 quilômetros. De Harã para Canaã eram cerca de 850 quilômetros. Logo, Abraão, só de Ur para Canaã, ele percorreu cerca de 2.000 quilômetros. Naquela época, ele não foi de Uber, ele não foi de 99, ele não foi de carro, ele não foi de avião, nem nenhum tipo de tecnologia de transporte que nós temos hoje. Mas Abraão, ele caminhou sem depender de nada disso, confiando na promessa de Deus e confiando na direção de Deus. No subtópico 2, do tópico 2, a Bíblia diz que, a Bíblia nos mostra, e o autor da lição fala sobre isso, de que Abraão ele cometeu um descuido. Esse descuido foi levar o seu sobrinho Ló, permitir que Ló o acompanhasse durante toda a sua jornada, e nós iremos meditar um pouco mais sobre isso nas próximas lições, e é por isso que nós não iremos tratar dos detalhes, mas nós já vemos aqui que apesar de ser um homem de muita fé, um homem que é exemplo de obediência, também cometeu falhas, e uma das falhas de Abraão foi permitir que Ló o acompanhasse na sua jornada. E o autor da lição escreve dizendo que a gente deve ter cuidado quando deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, porque os problemas podem surgir. No subtópico 3, o autor ele volta falando sobre a jornada de Abraão, dizendo que Abraão teve que passar por Harã. Ele decide passar por Harã. Antes de chegar em Canaã, ele passou por lá e permaneceu algum tempo ali. A Bíblia diz que Harã, como já falamos, a princípio estava também inserida no contexto de idolatria estruturada, semelhante a Ur dos Caldeus, e isso revela de que Abraão, saindo de Ur e passando por Harã, a mudança que aconteceu na vida dele não foi completa de uma vez, mas aconteceu aos poucos, como se fosse um processo de transformação, um processo de mudança. A Bíblia diz que em Harã Terá morre, mas Abraão ele segue para Canaã. Chegamos ao terceiro tópico, e neste terceiro tópico nós já temos Abraão chegando em Canaã. Ele sai de Ur dos Caldeus, passa por Harã e agora chega em Canaã.
O texto sagrado nos mostra em Gênesis capítulo 12, versículo 10, que ao chegar em Canaã, Abraão enfrenta uma provação chamada fome. E vale a pena dizer isso aqui, que obedecer a Deus, ser um verdadeiro servo de Deus, não é sinônimo de uma jornada fácil. Não é sinônimo de uma vida tranquila e sossegada, sem nenhuma luta, sem nenhuma provação, como costumam dizer alguns por aí. Todos os que obedecem a Deus, eles também enfrentam lutas e provações. E a Bíblia diz que Abraão passou por essa prova e não reagiu muito bem, porque a Bíblia diz que ele não procurou a direção divina ao enfrentar essa luta, ele não procurou a direção de Deus, ele não levantou um altar para orar ao Senhor e perguntar o que devia fazer, mas ele ouviu a voz dos homens que estavam ali e seguiu o caminho indicado por eles, descendo ou indo para o Egito para buscar a solução para a sua necessidade. Todo passo que um cristão dá na sua vida, ele deve, antes de tudo, procurar a direção do Senhor. O caminho de Deus, ele é mais alto do que os nossos caminhos. O caminho de Deus é perfeito, diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos mostra que Abraão, ele vai para aquela terra do Egito e lá no Egito ele encontra também uma terrível dificuldade que quase o levou à morte. A Bíblia diz que ele, quando chega lá e Faraó viu Sarai, Abraão decide mentir para Faraó. A Bíblia diz em Gênesis 12, 15 e 16, você pode acompanhar aí a leitura, que viram os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servas e servos e jumentas e camelos. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. Alguém pode questionar por que Deus permitiu que Abraão fosse abençoado? Por que Deus permitiu que Abraão prosperasse, mesmo tendo Abraão mentido? Alguns dizem que Abraão não mentiu porque ele disse que ela era sua irmã, e alguns defendem isso, que ela era mesmo a sua meia-irmã, filha do seu pai. Porém, Abraão usa talvez esta verdade para enganar a Faraó. E a Bíblia nos mostra que ele mente para aquele homem. O texto em Êxodo capítulo 20 e 16, a Bíblia nos exorta a não mentir. Mas ele foi abençoado, mesmo depois da mentira. Mas a gente precisa pensar, e esta indagação ela é respondida por Norman Geisler no Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia Sagrada, que é esta obra aqui que eu tenho em mãos. E ele diz que o enriquecimento de Abraão não deve ser visto como uma recompensa divina pela sua mentira. Faraó deu presentes a Abraão, possivelmente por se sentir constrangido pela situação, e também como forma de compensá-lo por ter levado sua esposa ao palácio sem conhecer a verdade, já que o adultério também era condenado na religião egípcia. Grave isso, Deus abençoou Abraão apesar da sua mentira e não por causa da mentira. Deus abençoou Abraão apesar dos pecados dele e não por causa de seus pecados. A mentira sempre é condenada nas Sagradas Escrituras. Nós chegamos ao final do nosso resumo, do nosso estudo aqui da nossa lição. E eu quero ler a conclusão dizendo a você: Abraão permanece como exemplo de fé para todos os que decidem confiar na palavra do Senhor. Sua trajetória demonstra que Deus utiliza as provações para moldar o caráter de seus servos, conduzindo-os a um crescimento espiritual contínuo. Ao longo de sua caminhada, ele enfrentou desafios, cometeu falhas, mas aprendeu progressivamente a depender das promessas divinas. Assim, a sua vida evidencia que a fé verdadeira se manifesta em obediência, mesmo quando o caminho não está totalmente claro, não está totalmente explícito para nós. Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe a classe da escola dominical, que você é o professor, que Deus abençoe a cada aluno e que nesta lição nós possamos colocar em prática
tudo que aprendermos sobre a jornada de fé de Abrão ou de Abraão. Essa jornada que foi marcada pela obediência e pela fé. Pela fé e pela obediência. E como resultado da fé que gerou obediência no coração de Abraão, este homem pôde viver as promessas de Deus. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Lhe aguardo na próxima lição de número 2.